Olá, meus irmãos. Eu saúdo cada um de vocês com a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? O meu nome é Miriam Anita e eu estou aqui só para dizer para os irmãos aquilo que eu entendi do texto chamado Igreja de Cera. Esse texto não foi escrito por mim, eu só estou aqui para ler com os irmãos e dizer aquilo que eu entendi. Este texto ele está no Manancial, que é uma publicação de meditações diárias da União Feminina Missionária Batista do Brasil, ok? Vamos iniciar orando? Pai, nós pedimos que Tu possas nos esclarecer a respeito desse texto de Apocalipse, que nós possamos compreender e aplicar tudo o que o Senhor tem nos dito e o que o Senhor vai nos dizer nesta noite em nossas vidas práticas. Obrigada, Senhor, por tudo. Em nome de Jesus que fazemos essa oração. Amém. Bom, irmãos, então o texto que nós devemos ler hoje para meditar é Apocalipse 3, versículos de 1 a 6. E eu vou ler com os irmãos. E diz assim, ó. Ao anjo da igreja de Sardes, escreva o seguinte: esta é a mensagem daquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Eu sei o que vocês estão fazendo. Vocês dizem que estão vivos, mas de fato estão mortos. Acordem e fortaleçam aquilo que ainda está vivo, antes que morra completamente, pois sei que o que vocês fizeram não está ainda de acordo com aquilo que o meu Deus exige. Portanto, lembrem do que aprenderam e ouviram. Obedeçam e se arrependam. Se não acordarem, eu os atacarei de surpresa como um ladrão. E vocês não ficarão sabendo nem mesmo a hora da minha vinda. Mas algum de vocês de Sardes tem conservado limpas suas roupas. Vocês andarão comigo, vestidos de roupas brancas, pois merecem esta honra. Aqueles que conseguirem a vitória serão vestidos de branco, e eu não tirarei o nome dessas pessoas do livro da vida. Eu declararei abertamente na presença do meu Pai e dos seus anjos que elas pertencem a mim. Portanto, se você tem ouvidos para ouvir, então ouçam o que o Espírito de Deus diz às igrejas. Amém? Bom, irmãos, então o nosso texto vai falar sobre Igreja de Cera. Quem escreveu esse texto foi o pastor Farley Monteiro Filho. E ele escolheu o versículo 2 para ser o versículo-chave, que diz assim, ó: esteja atento, fortaleça o que resta e que estava para morrer, pois não achei suas obras perfeitas aos olhos do meu Deus. Bom, aí ele pergunta assim, se você já teve oportunidade de ir a uma exposição de bonecos de cera. Eu nunca fui, mas eu já vi pela televisão. Então, o pastor Farley menciona que é incrível a perfeição e a riqueza dos detalhes, a ponto de confundir a nossa mente, pois parece realmente que ali há vida. Os bonecos parecem de verdade, pelo menos nos filmes parecem muito de verdade. Entretanto, é apenas aparência. Então, eles parecem estar vivos, mas não estão. Então, quantos cristãos são exatamente assim? Tem toda a aparência, vocabulário e vestimenta de cristãos, mas no fundo não o são. A gente sabe disso, né? Existem pessoas que são religiosas, elas frequentam a igreja, elas aparentemente fazem tudo o que é pedido, mas não são de Jesus, né? Elas não se converteram, não se arrependeram dos seus maus caminhos. Então, o pastor Farley fala que, assim, diferente das cartas anteriores às igrejas da Ásia, que estão todas no Apocalipse, a carta de Sardes, ela não começa com elogio, longe disso. Ela começa com uma palavra de advertência. Os irmãos da igreja de Sardes estão levando uma bronca.
Então, por quê? Porque ela tinha fama de estar viva. Então, parecia uma igreja avivada, parecia uma igreja que crescia, mas na verdade ela estava morta. É o que diz lá no versículo 1. Então, o pastor que escreveu o texto, ele compara a igreja de Sardes com uma igreja de cera. Então, tinha cara de igreja, corpo de igreja, tudo de igreja, mas essa igreja não estava viva, ela estava morta. Então, assim, não adiantava nada, né? Então, ele, novamente, ele faz com que a gente pense. Quantas vezes nós, eu, você, a gente parece que está vivo espiritualmente. Ai, ora, canta, mas na verdade a gente está em coma, quase morrendo. Isso acontece muitas vezes com muitas pessoas. Porque assim, às vezes a pessoa já foi longe demais na fé para ter que admitir que está confusa, que não está lendo a Bíblia, não está orando, não está conectado com Deus, não consegue ouvir. Ela tem a sensação de que todo mundo ouve Deus menos ela, que todo mundo é um bom cristão menos ela. Então, o que ela faz? Em vez de ela confessar o seu pecado e se arrepender, ela continua no meio dos cristãos e não confessa esse pecado a Deus. E vai parecendo que está viva, mas está morta. Por isso que existe essa advertência, os imperativos que estão na Bíblia. Então, fiquem em alerta e fortaleçam o que ainda resta. Então, a carta continua dizendo assim, lembra daquilo que você recebeu. Lembra daquilo que tens recebido, ouvido, obedece e arrepende-te. Então, não é só para você se lembrar, a palavra de Deus diz que eu devo buscar a santificação. A palavra de Deus me diz que eu tenho que estar conectado com Jesus. A palavra de Deus diz que eu tenho que me arrepender. Porque se você ouve e não obedece, você não será levado ao arrependimento. Porque o que nos leva a se arrepender é quando a gente começa a obedecer a Jesus e vê que não dá conta e que faz tudo errado e que se não for a força dele, do Pai, do Espírito Santo nos resgatando, nos acolhendo, nos levantando, a gente parece que está vivo, mas está morto. Então, o pastor diz aqui que para a gente permanecer firme, a gente tem que estar desperto e vigilantes. É preciso praticar passo a passo o que ele vai dizer agora. Então, a primeira coisa que ele diz é que a gente tem que trazer à memória o que Deus tem nos ensinado. E, obviamente, meus irmãos, a gente só vai poder se lembrar do que Deus tem nos ensinado se nós lermos a Bíblia, se nós prestarmos atenção no sermão, né? Se enquanto estivermos numa reunião onde a Bíblia é ensinada, estivermos preocupados com o celular ou com os problemas que estão acontecendo, ou querendo saber quanto está o jogo, enfim, se estivermos com o nosso foco desfocado de Deus, né, o nosso foco estar em outro lugar, a gente vai deixar de obedecer e, por conseguinte, vai acabar parecendo que tem vida, mas está morto. Então, assim, o pastor diz que a gente tem que trazer à memória o que Deus tem nos ensinado, o que tem nos orientado, para que a gente possa realmente mudar de atitude. Então, muitas vezes a gente ouve e não presta atenção. Ouve, mas não escuta, como diz o outro, né? E aí, na hora que precisa usar, não sabe, porque não prestou atenção. Então, assim, só ouvindo a palavra de Deus, ouvindo o que o Senhor tem para nós, é que nós poderemos mudar a nossa atitude, convergir, quer dizer, mudar de direção e fazer diferente, e fazer melhor. Então, o texto diz que a gente, desta forma, na obediência, a gente vai estar pronto para glorificar a Deus de maneira integral. O tempo todo a gente vai dar graças a Deus
mesmo que as coisas não corram de acordo com aquilo que a gente deseja, né? Porque nem sempre a vida é como a gente quer. Muitas vezes a gente não vê motivo para louvar a Deus, mas nós temos que louvar em todo o tempo. Então, a gente louva a Deus com a nossa vida, com o nosso tempo, em todo lugar e em tudo que nós fizermos. Isso é muito importante, né? Eu ouvi recentemente um testemunho que a irmã dizia assim, né? Que ela tinha consagrado a filha a Deus, tinha apresentado a filha a Deus e a filha dela era de Deus, mas quando a filha adoeceu, que estava para morrer, ela não tinha coragem de reconsagrar, porque ela tinha medo que o Senhor a levasse, ela tinha medo que sua filha morresse. Então, assim, é fácil a gente agradecer, consagrar, louvar nos tempos bons, mas o difícil é a gente honrar esse compromisso com Deus nos tempos difíceis. Bom, eu vou contar para os irmãos uma pequena historinha a respeito de parecer vivo, mas estar morto. E ao contrário, né? Parecer morto, mas estar vivo. Então, é o seguinte. Existia uma criança que ela ia à escola dominical e ela prestava muita atenção em tudo que a professora da escola dominical ensinava. Ela não sabia ler. Esse menino não sabia ler, mas ele sabia todo o alfabeto. A, B, C, D, E, F. Ele sabia todo o alfabeto, mas ele não sabia ler. E a professora, sempre que contava as histórias, dizia para os seus alunos que eles deveriam sempre orar a Deus e pedir a Deus que os abençoasse, que atendesse os seus pedidos, porque o Senhor teria misericórdia e iria ouvir a cada um deles. Muito bem, aquele menino foi crescendo, e um dia, ele já era mocinho, ele conseguiu um emprego de pastor de ovelhas. E ele precisava desesperadamente se manter naquele emprego, porque ele passava grande dificuldade financeira. Ele não tinha conseguido ir mais na escola, ele tinha muitos problemas. E ele precisava desesperadamente permanecer naquele emprego. Só que as ovelhas não o escutavam. Ele não conseguia fazer com que as ovelhas o escutassem. Então ele se lembrou da professora da escola dominical. Ele falou: bem, eu vou orar, vou pedir a Deus que tenha misericórdia de mim e que me ensine a fazer com que as ovelhas ouçam a minha voz e me obedeçam. Então aquele rapaz, muito contrito, se ajoelhou e começou: A, B, C, D, E, F, G, H. E aí passou um cristão naquele momento e viu aquele rapaz ajoelhado falando o abecedário. ABCD, que é aquilo? Ajoelhado com mãos juntas. E ele pegou e, né, como ele era um bom cristão, como ele era uma pessoa viva, como ele sabia das coisas de Deus, ele falou: esse rapaz deve estar orando. Ele não sabe nada. Tá pensando que Deus está ouvindo, mas imagina, eu vou conversar com ele e vou ensiná-lo, porque eu tenho a palavra viva. Eu sei orar. E ele foi até o rapaz, cutucou e o rapaz olhou ele. O que foi? O que você está fazendo? Aí o rapaz disse: eu estou orando. Você está orando? Você não sabe o que é orar. Você não sabe o que é orar. Você não ouviu a palavra de Deus. Você não obedeceu. Você não se arrependeu. Como está lá em Apocalipse, no versículo 3, do capítulo, no versículo 6 do capítulo 3. Você não sabe orar. Como que você vai orar se você não... O que você ouviu, você não aprendeu nada, porque não aprendeu a orar. E por que você está falando abecedário? Parece louco?
Você acha que Deus vai ouvir uma oração dessa? A, B, C, D, E, F, G, H? Aí o rapaz humildemente disse: eu realmente não sei orar. Mas eu me lembro que quando eu era criança, a minha professora de escola dominical me ensinou que a palavra de Deus era viva e que eu deveria entregar meu coração a Jesus e estar vivo também. E eu nunca aprendi a ler, mas eu sei o abecedário. E eu aprendi que a gente tem que entregar para Deus tudo que a gente sabe e tudo que a gente é. Eu só sei falar o abecedário. Eu só sei falar o alfabeto. E é este alfabeto que eu estou orando a Deus. Porque eu creio firmemente que Ele pode organizar lá todas as letras, porque Ele sabe ler, Ele sabe todas as coisas. Então eu tenho certeza que Ele vai ouvir o meu alfabeto e vai organizar todas estas letras de uma oração e vai me atender. Amém? Bom, irmãos, então é isso, né? Muitas vezes parecemos estar vivos, mas não estamos. Temos que estar atentos. Eu termino aqui com o meu abraço fraternal, o meu abraço de ursa. E lógico, né? Qual a nossa palavra de ordem que é? Saudades.